Queridos, paz do Senhor Jesus. Se você pode, abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 19. Segundo livro da Bíblia. No capítulo 19. Por favor, vamos ler a partir do versículo 2. A partir do versículo 2 está escrito: Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Eu vou ler mais uma vez o versículo 4, acompanhe por favor. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Versículo 5: Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Se você puder, tome seu assento. Se puder, mantenha sua Bíblia nesse texto. Queridos, eu quero expressar a minha gratidão por retornar a esta igreja e cultuar a Deus com vocês, e assim poder pregar a palavra do Senhor Jesus. Eu quero expressar a minha gratidão pela vida do pastor presidente, que é o reverendo pastor Virgínio de Carvalho, sua esposa a missionária Rosa Angélica de Carvalho. Que o Espírito Santo conduza vocês com muita graça, sabedoria e firmeza no Evangelho. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Leonardo Soares, que é o pastor vice-presidente, que com muito carinho me recebe. Muito obrigado, pastor, mais uma vez. E ao meu amigo, o pastor Caio Ramon, que Deus guarde toda a sua família e confirme seu ministério cada vez mais. Ao Felipe, obrigado, Felipe, pelo apoio também que está me dando até na troca do microfone. Aleluia, isso aqui está crente. Queridos, depois da pregação eu terei 3 temas disponíveis. É só eu pegar que desvia. Eu terei 3 temas disponíveis em livros da minha autoria à minha esquerda. Eu tenho o tema Avivados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Eu tenho o tema A Cruz de Cristo. E eu tenho o tema Segredos da Liderança de Paulo. Aqui à esquerda, nos procure. Se você sentir de Deus, compre. Se não sentir, você compra para sentir. Passa cartão. Eu sei que você é esperto e não anda com dinheiro. Eu também sou esperto e trouxe a maquininha. Então tá bom, vou lembrar dessa voz. Queridos, Deus pode tirar aqui, Felipe, para mim? Qualquer coisa na minha frente atrapalha o povo de me ver. Não, é para tirar, cara. É, ajuda, é.
Deus escolheu um povo para que através desse povo o Salvador viesse ao mundo. Esse povo se multiplicou na terra do Egito, e na sua multiplicação esse povo sofreu, porque crescer dói. Quando eles sofreram, passaram a clamar a Deus em Êxodo 2. E quando eles começaram a clamar a Deus, nos últimos versículos do capítulo 2, Deus, no capítulo 3, enviou Moisés para tirá-los da terra da servidão, o Egito. Com mão poderosa e estendida, Deus os libertou debaixo da mão do faraó, o homem mais poderoso do mundo de sua época. Deus os fez ver maravilhas. Cada praga enviada no Egito era para humilhar a política do Egito, os deuses do Egito e o faraó do Egito. Todos esses humilhados e quebrados, Deus os conduziu pelo deserto. Eles reclamaram, Deus ficou calado no capítulo 14. Moisés clamou, Deus mandou que ordenasse o povo a marchar, estendesse o cajado, que o mar se abriria. Atravessaram as águas. No capítulo 15, eles cantam junto com Moisés e Miriam, agradecendo pelo livramento. Se você já leu Êxodo 15, você percebe que há um canto teológico, missionário, evangelístico, e não tem nada lá de só o Senhor é Deus. O canto lá é muito maior do que o só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus e a expressividade do povo de Israel quando Elias ora e fogo do céu desce. O cântico de Moisés e Miriam é uma teologia sobre o que Deus fez na terra do Egito e o que Deus ainda faria com os reis da face da terra. Capítulo 16, eles sentem sede e fome, como no início do capítulo 17, eles enfrentam uma batalha contra Amaleque, sede de novo. Mais uma vez eles reclamam, Deus não fala nada. Moisés clama, Deus fala com Moisés e dá a direção a Moisés de como vai chegar o alimento e de como eles teriam acesso à água. Então, cada vez que eles reclamavam, Deus se mostra calado. Cada vez que Moisés clamava, Deus se revela provedor. Quando chegamos no capítulo 18, Jetro vem, o sogro de Moisés, e dá alguns conselhos a Moisés. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Digam amém. E dá alguns conselhos de liderança desenvolvida a Moisés. Moisés acata os conselhos do sogro no capítulo 18 e continua a viagem. E aí a gente chega no capítulo 19. No capítulo 19 há uma pausa necessária. É onde Deus vai revelar a sua glória manifestada. É onde Deus vai mostrar a sua superioridade divinal, pois eles estavam acostumados com os deuses do Egito. Eles estavam acostumados com o poderio de Faraó. Vocês sabem que diante de qualquer dificuldade, eles expressavam o desejo de voltar ao Egito. Os irmãos sabem que quando Moisés demorou de descer do monte, no capítulo 32, eles fizeram um bezerro de ouro e chamaram esse bezerro pelo nome do Senhor, o Criador do céu e da terra. Eles estavam acostumados com a idolatria no Egito, com as glórias do faraó e com as falsas glórias dos falsos deuses. Então, no capítulo 19, Deus vai dar uma demonstração da sua glória. Quando Deus vai revelar a glória do seu reino, quando Deus vai revelar a glória do seu domínio, algumas coisas acontecem, mas essas coisas que aconteceram
são depois das palavras de Deus ditas a Moisés. O que temos aqui no capítulo 19 é uma história que impacta a nossa vida no sentido de querer conhecer Deus. Como é conhecer Deus? Como eu fico diante da glória de Deus? Qual deveria ser a nossa reação ao meditar nesse tema? Venha o seu reino sobre mim. Quando você expõe um tema que invoca o reino de Deus sobre, você precisa entender que você está dizendo que você é capaz de abrir mão do seu reino, de suas vontades, de suas direções, para que apenas um reino prevaleça. Quando a glória do reino se manifesta, o nosso coração é revelado. Se de fato nós queremos essa glória, se de fato nós queremos esse reino. Sempre na Bíblia, o reino de Deus com a sua glória estão conectados. Aqui no capítulo 19, a glória de Deus vai se manifestar para que seu reino, que é domínio, seja demonstrado aos olhos dos israelitas. No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, a glória de Deus é vista e o domínio de Deus é revelado através do seu trono. Em Mateus capítulo 6, quando Jesus nos dá a oração modelo, Ele nos ensina a começar orando: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E Ele explica o que é o reino. O que é o reino? Jesus continua: seja feita a tua vontade. O reino não é uma musiquinha legal, alguns momentos no culto, eu sou de Jesus, é nós. Não, é seja feita a tua vontade. E Jesus termina a oração modelo na invocação do reino, dizendo que a Ele seja dada a honra e a glória, o poder para todo o céu. Pois bem, quando eles partiram, diz o texto que 3 meses depois chegaram diante do Sinai. Versículo 2, tem como colocar um pouquinho de volume para mim aqui, amigo, por favor? Volume no microfone, por gentileza. Aleluia, aleluia. Isso, pode deixar assim? Vou te dar um livro. Segura, velho. Aí se tu baixar, devolva. Versículo 2: vieram ao deserto do Sinai, se acamparam. Me ajude, se acamparam. Olha só, olha só. Se acamparam, pois se acampou. De novo, repete, diga, se acampou. 2 vezes diz que Israel se acampou. É para fixar na mente do leitor que Israel tomou uma decisão. Chegamos diante do Monte da Glória e a gente vai acampar. Vamos montar a tenda, sentar para ver o que acontece. Versículo 3: subiu Moisés a Deus. Eu quero o reino, bom desejo, mas eu sento e vejo o negócio acontecer. Má postura. O seu desejo tem que se acoplar com a sua postura. Todo desejo tem que demonstrar pela atitude o que se quer. Você bate numa porta quando você deseja que ela se abra? Eu fiz uma pergunta. Você bate numa porta, a não ser que tu seja atribulado para perturbar os outros. Você bate numa porta quando você quer que ela... Ok. E Jesus disse: batei, batei, abri-se-vos-á.
A quem bate se abre, a quem pede recebe, quem busca acha. Aí eles se assentam, montam acampamento. Moisés diz: eu não vou ficar aqui embaixo não. Versículo 3: subiu Moisés a Deus. Algumas pessoas vêm ao culto e se acampam, mas outros, quando chegam no local do culto, buscam Deus. Eu acho que é por isso que o Salmo 103 diz que Israel conhecia os feitos do Senhor, depois que já estava feito. Moisés conhecia os caminhos antes de Deus fazer. Enquanto o povo via a obra já feita, Moisés sabia a motivação pela qual Deus faria. Moisés, tu viu o que Deus fez? Ele diria: ele já tinha falado para mim que ele ia fazer assim. É por isso. Por quê? Porque eles acampam para observar. Moisés, se fosse hoje, no estilo de culto hoje, se conectaria através da intercessão. Exemplo, Cleito cantava, e com a minha avó e com a minha mãe eu aprendi: se o Cleito canta, e ele é o cantor oficial em nosso estilo de culto, é aquele que nos conduz na adoração. E nós nos submetemos à unção que Deus coloca na vida de alguém que canta ou ministra a palavra. Porque cada letra que ele começava, ele até parava, conduzindo vocês na adoração. E vocês isso é a submissão à unção na vida do cantor, cuja responsabilidade é conduzir a igreja à adoração. Mas eu lembrando da minha avó e da palavra da minha mãe, que enquanto o grupo canta, o cantor canta, a cantora canta, você mescla o que? Você escuta a linda voz, você escuta o acompanhamento da banda de modo perfeito, e aquilo te agrada, que a música agrada, e você levanta a mão e reage. Você está agradecendo a Deus pela graça concedida ao cantor, agradecendo a Deus pela sabedoria dada ao músico de executar a arte musical. Você agradece a Deus por estar fazendo parte daquele ambiente, mas de repente, ao mesmo tempo, você intercede: Senhor, sustenta o Cleito na sua presença. Senhor, não permita que ele perca a graça. Senhor, segura na mão dele para que ele não caia, e se cair, levante-o. Isso é culto. É quando você se conecta ao próximo ao mesmo tempo em que você se conecta com Deus. Então, se você chega no culto, senta e diz: canta aí, presbítero, hino da harpa. Aí o presbítero canta: nós abrimos esse culto, ser valente na batalha contra o mal. Aí agora a leitura, quem é que vai ler o texto? Aí o irmão faz a leitura oficial. Aí agora quem é que vai cantar a primeira oportunidade? Alguém teve a primeira oportunidade. Vamos ouvir a criança, vamos ouvir os adolescentes, vamos ouvir as senhoras, vamos ouvir os senhores. Agora é oferta. A oferta, todo culto pede oferta. Deus me livre, já vai pedir dinheiro de novo. Aí tirou a oferta, você não deu nada. Aí agora quero ver se esse cara prega mesmo. Aí agora vou ver a pregação. Aí acabou a pregação, você foi para casa, você não fez nada. Esse tipo de gente é aquele tipo de gente que se assenta ao pé do monte. Mas tem um crente que já entra no culto e diz: fala comigo, Jesus. O grupo vai cantar: dá graça a esse grupo, Jesus. O cantor vai cantar: unge teu servo, Jesus. O pregador vai pregar: fala com a gente, Jesus. Está fazendo o apelo: salva a alma, Jesus. É isso que significa subir a Deus. Sabe quando você está em jejum? Aí você come feijoada 9 da noite, 10 da noite, vai dormir meia-noite, aí acorda 10 horas, estou em jejum. Aí meio-dia você entrega o jejum. Ou então você começa meia-noite e vai até meia-noite do outro dia. Só que você dorme, assiste filme, TikTok, Facebook, Instagram, dancinha no TikTok. E pelo fato de não ter comido nada, você pensa que está em jejum. Não está, você está passando fome.
Não, pastor, aí você está misturando as coisas. Jejuar é jejuar, consagrar é consagrar. Não tem isso na Bíblia. Quando você abre mão daquilo que te agrada, se abstém da alimentação, você precisa substituir essa alimentação terrenal pela alimentação espiritual. Ou seja, se você jejua, abre mão do alimento, mas não lê Bíblia, que é o pão de Deus, não ora para se alimentar do pão vivo que desceu do céu, não é jejum, é passar fome. Pastor, não adiantou nada. Tu vai emagrecer um pouquinho, vai ficar com mau hálito, vai dar uma limpeza aqui dentro. Mas jejum sem oração e sem leitura de Bíblia não existe. Isso é se conectar a Deus. Então Moisés sai do meio de quem se acampa, sai do meio dos telespectadores e sobe ao monte, porque ele sabe que Deus está lá. Preste atenção, que coisa linda, perfeita, completa. Versículo 3: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou. Então Moisés olha para quem se acampa e diz: eu preciso ir ali. Por quê? Porque ele vai se isolar. O segredo da oração é a oração em segredo. Está cheio de gente lá. Você pode falar com Deus no meio de multidão. Pode, pastor? Pode. A questão é, Deus te ouve enquanto você faz qualquer coisa, mas você ouviria Deus? Então Moisés diz: eu preciso me isolar, igual Jesus ensinou em Mateus 6,6. Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto. Aquele que te vem em secreto, e aquele que te vem em secreto vai te recompensar. Então Moisés se isola para estar a sós com Deus. Quando ele se isola e sobe, do topo Deus brada: Moisés, eu já estou aqui, eu já estava indo aí mesmo. Moisés, para. Moisés já está para lá de 80, e mesmo assim quer Deus, porque Deus não aposenta a crente. Quando Moisés está subindo, Deus diz assim: assim falarás à casa de Israel. Ele está no meio da busca e já tem conteúdo para o povo que precisa ouvir ele. Eu vou repetir. Moisés começou a escalar o monte. Deus brada do topo do monte: Moisés, eis-me aqui, eu estou chegando. Calme. Assim falarás aos filhos de Israel. Moisés vai buscar a Deus e já recebe de Deus o conteúdo para pregar para o povo. Deus vai dar um esboço para Moisés, permita-me usar essa expressão, para que ele pregue aos acampados no pé do monte. Olha como Deus é misericordioso. Só um vai buscar, e aquele que vai buscar vai ter o conteúdo para aqueles que não buscaram. Quando Moisés chega no meio do monte, Deus diz assim, primeira coisa que Deus diz, primeiro tópico da mensagem que Deus dá a Moisés, versículo 4: tendes visto o que fiz aos egípcios. O que Deus está dizendo aqui de modo aplicável é: você sabe o que eu fiz na sua vida. Você é a melhor testemunha de que eu sou Salvador, Libertador e Transformador. Vocês viram o que eu fiz. Vocês viram com os vossos próprios olhos que eu sou o poderoso, que eu sou o libertador, que eu humilhei o escravocrata de vocês, humilhei Faraó. Vocês sabem que eu domino a natureza. Vocês sabem que eu sou maior do que todos os deuses. A primeira aplicação do que Deus está dizendo a Moisés é: você é o melhor pregador, é a melhor pregadora do que Deus já fez na sua vida. Alguém pergunta para mim: pastor, como é que eu faço para começar a pregar? E a minha resposta é: comece falando do começo de Deus na sua vida. Como Ele te chamou, de onde Ele te arrancou. Vós vistes o que eu fiz aos egípcios. O segundo ponto da mensagem que Deus dá a Moisés é no versículo 4: como vos levei sobre asas de águia. Faz parte, por favor, diga: vos levei. Ok, Deus está dizendo: eu tirei vocês do Egito. E a segunda coisa que Deus diz é: levei vocês. Deus não apenas nos liberta, Ele nos dá direção. Ele não apenas me tira do caminho errado, Ele me guia até o caminho certo. Isso se chama graça. O que é a graça efetuada em salvação em nós? É que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até aquele dia. Então Deus tirou o povo do Egito
e veio direcionando esse povo. É o segundo ponto da mensagem. Primeiro, você é a primeira testemunha do que eu faço, de quem sou. Segundo, eu guio você, eu direciono você. Terceiro, Deus diz assim: e vos cheguei a mim. É sério, é chato, mas eu preciso. Bora lá. Vos cheguei. Na sua tradução pode estar escrito assim, ó: vos trouxe a. Seria mais confortável aos pregadores da teologia da prosperidade, seria mais confortável aos que pensam que a mensagem do Evangelho é promessa de enriquecimento humano e desenvolvimento material. Seria mais confortável para quem lê a Bíblia de modo isolado se estivesse escrito assim: vos trouxe para a terra prometida, vos trouxe para a terra que manda leite e mel, libertei vocês para mostrar que quem te viu na prova não te ajudou, quando te vê na terra você vai estar no palco e ele vai estar lá embaixo. Seria mais confortável se Deus dissesse: arranquei vocês da humilhação para exaltar você, e para exaltar você e os inimigos. Não. Eu libertei vocês para mim. Não há reino para quem não quer o rei. Não há intimidade para quem não quer o noivo. Não há glória manifestada para quem não quer o rei da glória. Deus não te arrancou do mundo para te enriquecer. Deus não te arrancou do mundo para te garantir sucesso. Deus não salvou você para te fazer sentir melhor que os outros. Não! Ele está dizendo a Israel, e fala para nós, eu vou provar. Eu sempre trago o texto do Antigo Testamento para o Novo Testamento, porque é o Novo Testamento que lança luz sobre o Antigo Testamento. Se Jesus não tratou para nós, se os apóstolos não trataram para nós, então não é para nós, é só para Israel. Mas se o Novo Testamento pega aquela história e traduz para nós, aplica para nós, é claro que é para nós. Então Deus está frustrando o povo, porque Deus tem prazer em me frustrar. Por quê? Porque Ele sabe do que eu necessito melhor do que eu sei e penso. Então o Senhor diz: eu não libertei vocês primeiramente para a terra prometida. Eu não libertei vocês originalmente para vencer inimigos. Eu não libertei vocês originalmente para descansar na terra da promessa. Não! Eu levei vocês como a águia leva os filhotes, e eu trouxe vocês para ficar na minha presença. Tem quanto tempo que você não ora? Não. Antes do congresso. Bora lá, porque está chegando o congresso. Beleza, depois do congresso, você continuará com a vida de oração? Tem quanto tempo que você não lê Bíblia? Tem quanto tempo que você não faz um jejum de 24 horas? Você esqueceu para que você foi salvo. Não é simplesmente postar versículos bíblicos. Não é simplesmente usar o evangeliquez, glória a Deus, vaso, aleluia, manto, eta glória. Isso é evangeliquez. Ele te libertou para ter intimidade com Ele. Ele te libertou para você representá-lo de modo íntimo. Ele te libertou para que quando você colocasse o joelho no chão, o céu dissesse: eu conheço essa voz. Deus te libertou para a intimidade. O que Tiago escreveu no capítulo 4 da carta? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará. Pode falar. A voz.
Mateus 10, Lucas 10, quando narra o chamado dos apóstolos, a Bíblia diz assim: e Jesus trouxe a si aqueles que ele quis. Antes de enviá-los como apóstolos, Jesus os trouxe para ele. Lembra de João 14? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, mas eu já vos teria dito. Pois eu irei e vos prepararei lugar, e virei outra vez para vos buscar. Agora, fica ligado. E vos levarei. O que Jesus está dizendo eu não virei te buscar para o céu. Eu não virei te buscar para te livrar do inferno. No dia que a trombeta tocar, eu vou te levar para mim. Você quer mais um exemplo? Eu dou. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. O mesmo Senhor descerá na nuvem com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, subiremos juntamente com eles nas nuvens, para encontrarmos com o Senhor nos ares. E Paulo conclui assim: e estaremos para sempre com o Senhor. Se você não ora, você não tem intimidade com Deus. Billy Graham disse que o diabo zomba de nosso conhecimento, mas ele treme quando a gente se ajoelha. Eu sempre tenho dito e digo aqui: um crente de joelhos, irmão, é mais forte do que 1000 demônios de pé. Porque você é de joelho, você está na presença do Todo-Poderoso. Pastor, por que eu me ajoelho? Porque você é servo e ele é rei. Pastor, porque a prática da humildade, porque oração é humildade. E ao se ajoelhar você está dizendo: eu não mando em nada, quem manda em tudo é o Senhor. Soberano é o Senhor. Eu te trouxe a mim. Agora, terceiro ponto. Primeiro vocês são testemunhas. Segundo ponto, eu dei direção. Terceiro ponto, eu vos trouxe a mim. É para mim. Jesus está dizendo hoje: eu te liberto para estar comigo. Quarto ponto, agora, isso é Deus falando com Moisés. Moisés ainda não está falando isso aqui para o povo. É Deus falando com Moisés. Se diligentemente ouvirdes a minha voz, se guardardes a minha aliança, ou seja, não esqueceres do meu compromisso com vocês, se, é condição, se você fizer isso, sereis a minha propriedade peculiar. De novo, sereis a minha. Quando eu estou colocando a mão no peito aqui, eu estou representando a autoridade maior no texto, de modo pedagógico, para você ter uma melhor compreensão. Deus está dizendo assim: se vocês fizerem isso, serão minha propriedade peculiar. A expressão propriedade é tesouro, peculiar é pessoal, ou seja, só meu. Ninguém mexe, ninguém toca, ninguém manipula, ninguém compra, ninguém pode fazer outra proposta. É meu, é propriedade peculiar. Segundo, sereis para mim, de novo, porque ele é o rei. Isso é reino. Porque toda a terra é minha. Vós me sereis, está no versículo 6. Vós me sereis, sereis para mim
reino de sacerdotes. O que é um reino de sacerdotes? É um grupo de representantes espirituais. É um grupo que representa o divino. Haviam outros reinos, mas Deus está dizendo: quem ouve minha voz, quem guarda a minha aliança, faz parte de um grupo que tem um domínio de cima e representa esse domínio de cima aqui embaixo. Se é reino, é um domínio. Agora, de quem? De Deus. E a gente está dizendo: venha seu reino sobre nós. Aí, enquanto a gente deseja, venha seu reino sobre nós, Deus diz: você, em comunhão na igreja, forma meu reino na terra. Isso quer dizer que enquanto o mundo olha para nós, eles têm que olhar para nós e dizer: Deus reina ali. Deus domina ali. Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, pregar reino, porque os netcrentes gostam disso. Os netcrentes e os desigrejados, desculpa, os não institucionalizados. O grupinho aí de Vitor Azevedo e Priscila Alcântara, o KL e o Leozinho. Pregue reino, pastor. Pregue reino, pastor. Então eu vou pregar reino. Bora pregar reino, igreja? Vem comigo, bora pregar reino. Bora pregar reino, sim ou não? O que é reino? Domínio. E quem são os sacerdotes? Quem declara o domínio. Se há um reino, há só um rei. Se ele é rei, o homem não manda em nada. A vontade da carne tem que morrer. O pecado tem que ser deixado de lado. E a palavra dele deve prevalecer. Isso é reino. Não me venha pregar reino se você não quer se submeter à mensagem do reino. E outra coisa, se você não se submete à mensagem do reino, você não é súdito do reino. E o que acontece com os infiltrados no reino do qual não fazem parte? Eu vou repetir a pergunta. O que acontece com infiltrados em um reino do qual não fazem parte? Eu respondo. Exclui. Aquele que estiver em mim e não der fruto, é cortado e lançado no fogo. Quem disse isso? O amor. João 15, Mateus 3. Apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, por quê? Dono do pecado, sem lágrima, por ter ofendido o rei. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Aí o povo, quem é esse? Mandando a gente se arrepender. Eu sou anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Eu sou a voz de alguém que clama no deserto. E ele me disse:
prepara o caminho que eu estou chegando. Não há reino se o caminho não é preparado. Se você não se arrepende do seu pecado, se você não nasceu de novo e monta uma igreja inclusiva, não me venha dizer que igreja inclusiva é reino. Não é. Evangelho não é inclusivo, é exclusivo para quem nasceu de novo, é exclusivo para quem foi regenerado. Igreja inclusiva é aglomerado de pessoas que brincam com o evangelho. Igreja inclusiva é aglomerado de homens e mulheres que não amam Deus, não amam a palavra de Deus. E se tem sentimento por Deus, não teme a Deus. Volta para João, volto. Eis que está posto o machado. Eis que está posto o machado no ombro. Só quem lê Bíblia. Eis que está posto o machado no ombro. Eis que está posto o machado na carroça. Eis que está posto o machado na raiz. Não está no fruto? Não. Não, mas tem fruto. Não quero. Não está no galho? Não. Mas tem galho, mas não está conectado em mim. Não está no tronco? Não. É só casca. Onde é que está? Na raiz. Por quê? Porque eu vou derrubar para nunca mais se levantar. O machado já está na raiz. De toda árvore que não produz fruto digno de arrependimento. Continua, Joãozinho. Continua aí, João. Continua. Será cortada e lançada no fogo. Quando você clama pelo reino, você tem que aprender a se submeter à mensagem do reino. Não há espaço para dois reis. Se Jesus é o seu rei, não é o pecado mais que domina. Eu posso tropeçar, eu posso até cair, mas eu sinto saudade dele. Eu sinto saudade da palavra. Eu sinto saudade do culto. Porque eu posso estar sendo escravizado aqui, mas eu não sou desse reino maligno. Eu tenho outro dono. Agora, para quem é isso que eu estou falando? Reino, dominação celestial, submissão do meu caráter a Ele, meu clamor que Ele me mude, me liberte, me transforme. Quando é que eu sinto isso? Ele diz: se ouvirdes diligentemente a minha voz. É o que vocês estão fazendo aqui, ó. Eu estou explicando o texto e você se cala. Eu aplico, você recebe. Você está tendo o quê? Diligência ao ouvir a palavra. Alguém já foi conversar com você e você disse: fica na tua palavra, depois nós falamos. Diligência. Ah, se Eva tivesse prestado atenção. Ah, se as mulheres no dia da ressurreição tivessem prestado atenção. Levantaram mais cedo, dá para dormir mais um pouquinho. Gastaram dinheiro com perfume, dava para economizar. E chegaram de madrugada, enfrentando perigo. Cadê Jesus? Aí o anjo: que Jesus?
Jesus, ele estava aqui. Aí o anjo perguntou: não ouvistes o que ele vos disse quando estava na Galileia? Como assim, Galileia? Até o anjo prestou atenção na pregação e elas não. Aí o anjo disse: ele disse que no terceiro dia ressuscitaria, porque procura o vivo entre os mortos. Ah, se nós tivéssemos diligência ao ouvir a palavra. Se vocês me ouvirem e guardardes a minha aliança, vocês serão meus tesouros. Deixa eu fazer uma pergunta só para quem lê Bíblia. Tesouro é algo de valor, sim ou não? Legal. Vou fazer outra pergunta. A palavra tem valor para Deus? Legal. Então tesouro é algo de valor? Sim. Se vocês ouvirem minha voz, que é o que eu valorizo, se vocês guardardes minha aliança, que é o que eu valorizo, então sereis meu tesouro, algo de valor. Peraí. A palavra é valor. A aliança dele conosco é valorosa, pois foi preço de sangue. Aí ele diz: você só é algo de valor se você der valor ao que eu valorizo. Sinto muito. Paulo disse que ele nos transportou, o Pai, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Vou perguntar para a igreja: qual é o filho do amor de Deus? Jesus. Então o amor de Deus só está em mim por causa de... Isso quer dizer que quem não tem o filho não tem. Quem não tem o filho não tem o Pai. Jesus disse: quem não guarda meus mandamentos não me ama, nem é amado pelo meu Pai. Só é amado pelo meu Pai ao ponto de virmos e fazermos morada nele aquele que guarda os meus mandamentos. Ou seja, você se torna alguém de valor quando você valoriza Jesus. Se Jesus não é o centro, você não tem valor algum. Não há valor intrínseco em nós, aos olhos de Deus, se não houver a misericórdia de Jesus, a centralidade de Jesus. Então, se você valoriza o que eu valorizo, você vai ser tesouro para mim. Você vai ser algo valoroso para mim. Quando Moisés desce e fala para o povo: ó, Deus falou assim para mim, para eu falar assim para vocês. Aí o povo olhou para Moisés e disse assim: tudo que o Senhor falou, faremos. Está no versículo 8. Aí Moisés sobe: Senhor, o povo falou que vai fazer tudo. Aí Deus disse no 9: eu virei a ti numa nuvem escura, para que eles escutem eu falando contigo, para que sempre creiam em ti. Versículo 9 ainda: porque Moisés tinha falado ao povo as palavras do Senhor. Olha o que Deus acabou de dizer: eu vou bradar através de uma nuvem, falando contigo para todo mundo ouvir, Moisés, só para darem credibilidade a você. Aí você olha para o texto e pergunta: Deus está dizendo que vai bradar para dar credibilidade a Moisés? Sim, eu vou dar credibilidade a Moisés. Só que o texto continua: porque Moisés tinha anunciado as palavras do Senhor. Fale a palavra de Deus, e esse próprio Deus garante te credenciar perante os homens. Olha só, Moisés está ouvindo Deus. Aí Deus disse: manda que eles se purifiquem, lavem as vestes, porque daqui a 3 dias eu vou descer. As vestes lavadas refletiam a pureza interna. 12, marca limite. Eles têm que reconhecer que eu sou soberano e eles são frágeis. Quando eu descer com a minha glória, eles não vão suportar. 13, nenhuma mão vai tocar no monte onde eu vou manifestar a minha glória, porque a trombeta vai soar longamente. Aí subirão. Esses que Deus permite subir no 13 são os sacerdotes, que eram os pais de família, pois o sacerdócio
através da tribo de Levi, só seria criado a partir do capítulo 24, e eu preciso de sua atenção para você entender o motivo disso daqui a pouco. 14, tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo. Então você está percebendo que Moisés sobe e desce. Moisés sobe e fala com Deus, Deus fala com Moisés, Moisés desce e fala para o povo. Aí o povo responde, Moisés sobe, o povo falou isso. Aí Deus diz, faz isso. Aí Moisés desce e diz, Deus falou isso. Aí o povo diz, fala isso. Aí Moisés sobe e fala para Deus. Aí você se pergunta, será que isso é necessário? Sim e não. O sim eu vou falar, o não eu só vou falar no final. Sim, porque Deus estava credenciando Moisés. Cada vez que Moisés subia, cada vez que Moisés descia, o povo olhava para Moisés e dizia, o profeta é ele, a palavra está com ele, a autoridade foi dada a ele, a gente não tem acesso direto. Então Moisés sobe e desce, sobe e desce. E o segundo, e o não, pastor? Por que Moisés não precisaria? Fica ligado, é só ficar ligado. Aí Moisés diz ao povo no 15, fiquem prontos, porque daqui a 3 dias Deus vai descer. Daqui a 3 dias vocês vão conhecer a glória do verdadeiro Deus. Imagine o povo naquela expectativa. Está preparado? Diga amém. Era a pergunta que Moisés faria se fosse o nosso tempo. Versículo 16, ao amanhecer do 3º dia, houve trovões. Imagine Moisés dizendo, é Deus descendo. Relâmpagos, é Deus descendo. Uma grande nuvem sobre o monte, é Deus descendo. E um forte clangor, barulho de trombeta, é Deus descendo. 17, Moisés, está cá embaixo, levou o povo para fora ao encontro de Deus. Levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. E ficou todo mundo no pé do monte. Uau! 18, todo o Sinai fumegava. Se fumegava tinha fogo, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subia como fumaça de fornalha. Agora. E todo o monte tremia grandemente. Monte tremendo, porque onde Deus chega tem movimento, irmão. Vou repetir, onde Deus chega tem sim, tem movimento, irmão. Ordem de essência não significa ordem e sonolência. Onde Deus chega tem movimento, irmão. O diabo é que chega em silêncio, e quando sai faz barulho, sabe? Quando você expulsa um demônio, a pessoa pergunta, onde é que eu estou? O que foi que eu fiz? A pessoa nem sabia, mas o capeta já estava agindo tem tempo. Porque o diabo chega em silêncio e sai fazendo barulho. O Espírito Santo é diferente, irmão. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. O monte está tremendo, irmão. E o fogo está pegando, está ardendo, irmão. E o som de trombeta. Poró. O monte treme. Um grande som de trombeta. Relâmpagos e trovões. O que é? A resposta é Deus descendo. Eu pergunto e você responde. O que é isso? Tá feio. Trovões e relâmpagos, o que é isso? Relâmpagos e monte tremendo, o que é isso? Vou perguntar, tem relâmpago? Tá no 16, tem relâmpago? Tem trovão? Tem terremoto? Tem som de trombeta? Lá do topo Deus brada, Moisés. Quando não tinha nenhum barulho, nenhum movimento, Deus, silêncio em silêncio, só na onipresença, Moisés diz, eu estou sentindo ele aqui. Como assim, Moisés? Não está acontecendo nada. Vou lá buscar o que acontece. Aí Moisés sobe, agora debaixo da nuvem, da glória, do relâmpago, do trovão, Deus diz, Moisés, como diz o pastor André Matias, sobe o nível.
Vem aqui, Moisés. Irmão, eu vou repetir. Trovões, relâmpagos, vozes. Devia ser os anjos lá, né? Santo, santo, santo. Clangor de trombeta. Eram os anjos anunciando a chegada do rei. Se tem rei, não tem rei. Os anjos estão lá anunciando a chegada dele. Sonoplasta odeia isso aqui. Tá tudo tremendo. Seja sincero. Não mente. Trovões, relâmpagos, tremor, clangor de trombeta e fornalha. Aí Deus diz assim: Moisés, vem cá. Vou perguntar. Não mente. Tu ia de boa? Eu também. Irmão, deu um trovãozinho você de madrugada. Sangue de Jesus. Teria medo, sim ou não? Não mente. Teria medo, sim ou não? E Moisés foi? Moisés teve medo? Teve. Só da glória, achei. Hebreus 12, 21. Hebreus 12, 18. Contextualizar. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e ardente, à escuridão, às trevas e à tempestade, ao clangor de trombeta, que aqueles que ouviam tiveram medo quando se lhes falava. Ele está repetindo a história do Êxodo 19. Olha o que ele diz no 20. Eles não suportavam, pois até se um animal tocasse, seria morto. Na verdade, de tal modo e horrível e espetacular era a visão, que Moisés disse: tô com medo e tremendo. Tem um maiúsculo aí, tem um acento aqui de exclamação. Sinto, maiúsculo, o S maiúsculo. Tô com medo e tremendo, exclamação. Por quê? Porque quando Deus disse: Moisés, vem cá, Moisés, tô indo. Quando Moisés está entrando, ele grita, tô com medo. E Deus calado. E o monte. Tem pedra rolando. E Moisés, tô aí. Era a glória de Deus. E Deus diz: Moisés. Ele vai. Aí quando ele entra, Deus diz assim: desce. Eu cheguei aqui, agora desce lá. Para quê? Fala para ninguém ultrapassar limite. Eu estou revelando a minha glória, mas tem que ter reverência. Eu estou revelando a minha glória, mas eles têm que reconhecer que são pecadores. E a minha santidade está aqui. Se passar limite, morre. Aí você diz: cadê o amor, pastor? O amor é Jesus perguntando: quem me tocou? E a mulher escondida: quem me tocou? E ela escondida: Jesus, quem me tocou? Aí o texto diz: Aí o texto diz que quando Jesus perguntou quem me tocou, ela veio tremendo, caiu de joelhos e disse: fui eu. Você quer o amor? Eu vou te mostrar o amor. A tempestade assolando o barco e Jesus vindo e os discípulos com medo do vento. Quando Jesus entrou no barco, a Bíblia diz assim, e eles tiveram grande temor e perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando ele ressuscitou ao terceiro dia, os soldados desmaiaram. Eu vi o videozinho que vocês colocaram no Instagram de vocês.
É porque tem coisa que eu esqueço, mas hoje eu lembrei, eu gostei do corte. Precisamos voltar a tremer diante da onipotência divina. Essa geração está muito relaxada com as coisas de Deus. Desce. Você viu minha glória de perto? Estou encerrando agora, é sério. Só mantenha a sua Bíblia aberta. E fala para respeitar limite. Aí Moisés replicou. Na minha tradução, no versículo 24, diz que Moisés replicou. Olha o que ele diz no 23. O povo não vai subir, marca limite. Aí, vai. Ele diz no 23, não, o povo não vai subir não, porque o Senhor falou que não é para subir. Aí o povo não vai subir. Aí Deus diz, vai. Manda até os sacerdotes também respeitar limite, que vai morrer também. Aí versículo 25, Moisés desceu. Deus chama, ele sobe. Aí ele desce no 25. Eu vou ler mais um versículo, para a gente ler o último versículo, para concluir a mensagem. 19, do capítulo 20. Disseram a Moisés, fale tu conosco. Toda a igreja, por favor. Disseram a Moisés o quê? Vai lá, vou perguntar. Quem estava falando com eles? Quem? Deus. Quem estava falando? Com eles não, perdão, com Moisés. Quem falava com Moisés? Aí eles disseram a Moisés, fale tu conosco, porém, não fale Deus. Nós não queremos ouvir Deus. Queremos ouvir você, Moisés. Deus não, homem sim. Palavra de Deus não. Não, Moisés, Deus falar não, o homem. Estamos iguais, Samuel. Deus está falando, mas a gente quer ouvir Eli. Deus está falando, mas eles querem ouvir Moisés. Irmão, pelo amor de Deus, eles deveriam dizer assim, ó, fala com a gente também, Deus. O Senhor só fala com Moisés. Eu também quero ouvir. Bora lá, todo mundo, 1, 2, 3, fala conosco, Deus. Aí era para todo mundo, né, bradar, fala conosco, Deus, fala conosco, Deus. Não, eles se afastaram e disseram, Moisés, Deus falar não. É melhor você falar com nós, homem com homem, Deus falar com nós não. Isso aqui é só para quem está ligado. Eu estou contando uma história. Vou perguntar, eles estão pedindo para quem falar com eles? Se é para Moisés falar, então é para Deus? Deixa eu fazer uma pergunta, por favor. Eu sei que você vai para a escola dominical. O sacerdote entrava na presença de Deus? Sim ou não? O sacerdote ouvia Deus, sim ou não? E lá no começo, o que foi que Deus disse? Eu faço assim, eu peço para repetir, eu faço perguntas para você não se perder. Eu vou perguntar de novo. O que foi que Deus disse quando Moisés subiu no monte? Se ouvirem a minha voz, se ouvirem a minha voz, se prestarem atenção na minha voz, se tiverem prazer em ouvir a minha palavra. Aí agora eles olham para Moisés e dizem assim, cala a boca, Deus. Se cale Deus e fale o coach. Se cale Deus e fale o YouTube. Se cale Deus e fale o influencer. E
E eles dizem que Deus se cale e que você fale, mas Deus já havia acabado de dizer: se ouvirdes minha voz, sereis reino de sacerdote ouve a voz. O único meio de serem sacerdotes era ouvir Deus. Mas quando Deus fala, eles dizem: cala a boca, Deus! Cala a boca, Deus! Fala tu, Moisés, e não Deus! Aí Moisés vai até eles. Olha. Moisés vai até eles e diz no 20: não temais, Deus veio para vos provar. Provar aqui é testar. Eles não passaram no teste. Por quê? Porque Moisés disse assim: gente, oh meu Deus, gente, o que Moisés disse? Se ouvires a minha voz, sereis meus sacerdotes. Aí Moisés chega e diz assim: Deus mandou falar que se vocês ouvirem ele, vocês serão sacerdotes. Qual foi a resposta deles? Tudo que o Senhor falou, faremos. Aí Deus disse: sério? Eles falaram isso para tu? Senhor. Eles falaram para mim que tudo que o Senhor falou, eles vão obedecer. Aí Deus diz: eu vou provar. Eu vou fazer um teste. Aí você vem aqui e diz assim: venha teu reino. Você está dizendo: manda em mim. Aí Deus: tá bom, eu vou acabar com o seu namoro. Eu vou frustrar o sonho dessa faculdade. Eu não vou fazer do jeito que você quer. Eu vou permitir sua liderança humilhar você. Eu vou permitir sua melhor amiga. Isso aqui é para as meninas, tá? Os meninos não tem miga não. Vou permitir sua amiga virar as costas para você. Porque eu prefiro te ferir do que te perder. E tem certas pessoas na sua vida que não são pessoas certas. Você quer de um jeito e eu vou fazer de outro. Você veio orar e você veio com a lista completa. Eu pego a lista, amasso, jogo fora, te dou um novo papel para testar você. Se você preencher o papel de novo, eu fecho a porta e não te escuto mais. Você está pedindo o reino, Ele vai testar você. Tudo que o Senhor mandar, obedeceremos. Aí Deus disse: eu vou testá-los falando agora. E quando Deus desce para falar, eles dizem: cala a boca, Deus, deixa só Moisés falar. Aí Moisés diz: não tenham medo, Deus não veio matá-los, Deus veio testá-los. 21. O povo estava de pé, longe. Moisés entrou na nuvem onde Deus estava. Eu disse que vou ler o último agora. Pastor Caio, desce aqui comigo, por favor. Quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo.
isso que Deus vai fazer aqui hoje, tá? Você vai sair daqui com mais vontade de orar, mas vai orar com respeito à autoridade divina. Você não manda em nada. Deuteronômio é repetição. Deuteronômio é o quê? E no capítulo 5, pastor Caio, Moisés está repetindo a experiência do Êxodo 19. Lembra que eu disse que precisava sim e não de Moisés subir e descer? Lembra? O sim é que Deus estava credenciando Moisés, lembra? O não é isso aqui. Eu gostaria que o pastor Caio lesse. Segura, pastor. Versículo 28. Ouvindo, pois, lê a partir do 27. chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor, nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor, nosso Deus. Foi o povo que disse isso, não foi, pastor? Foi o povo que disse isso, não foi, irmãos? Foi. Chega lá, fala com Deus. Com nós não. Que fale tu conosco, Deus não. Por favor, pastor. 28, olha agora. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me falares a mim. Moisés não precisava subir e descer. Moisés acabou de dizer: Deus ouviu quando vocês falavam. Deus ouviu. O Senhor me disse. O Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Pastor, como assim falaram bem, se eles não querem ouvir Deus? O bem aqui é, eles foram sinceros. Eles estão falando do que está no coração deles, porque o coração deles não querem me ouvir. Quer ver? Próximo versículo, pastor. Olha o desejo de Deus, desejo de Deus. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo tempo todos os meus mandamentos. Para quê? Para quê? Para que lhe fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Se eles tivessem um coração que me temesse e guardasse minha palavra, seria bom para eles e para os filhos deles, Moisés. Quem dera que eles tivessem um coração que me temesse. Pergunta para mim, pastor, e o resultado? Leia, pastor, o 30. Vai e diz eles: tornai-vos as vossas tendas. Fica aí. Deus mandou o povo voltar para casa. Eu acho que você não entendeu, ou está assustado igual eu. Pastor, aqui está narrado o que aconteceu dentro da nuvem. Moisés, eu ouvi tudo o que eles falaram. Aí Deus disse assim: manda cada um voltar para a tenda. Tu já imaginou você chegar no culto, o pastor pegar o microfone e falar assim, ó: Deus mandou falar que é para vocês irem para casa. Mas a gente acabou de chegar para cultuar. É que Deus não quer o culto de vocês. Vocês não gostam de ouvir Deus. Sinto muito, gente, mas Ele mandou cada um de vocês voltarem para casa. Se Deus mandou Moisés descer e mandar o povo voltar para casa, Moisés tem que descer e mandar o povo voltar para casa, sim ou não? Quando Moisés se prepara para descer, é o último versículo, parte A, pastor. Quando Moisés se prepara para mandar o povo descer, leia, pastor. Tu, porém, fica-te aqui comigo. Não quer ouvir minha voz? Vai para casa. Prefere dormir no culto do que ouvir a palavra? Vai para casa.
prefere ficar mexendo nas redes sociais ao invés de me cultuar, vai para casa. Não quer ouvir a voz de Deus na hora do culto, vai para casa. Aí Moisés olha para Deus e diz: eu estou indo lá agora. Deus diz: você não, agora não. Você vai ficar na minha presença, Moisés. Você vai ficar aqui. Eu não quero que você saia da nuvem. Eu te quero aqui dentro da nuvem, Moisés. Sabe aquele dia que você pensou que ia orar 10 minutos e acabou orando meia hora? Deus disse assim: fica comigo. Sabe quando você pensou que ia voltar para Jesus e iria cair de novo? Sabe por que você está firme? Porque Ele disse: fica comigo. Se Ele não te sustentar, você não fica. Toda a fome de Deus que há dentro de você, é Deus que está colocando dentro de você agora. Aí você chega em 1 Pedro 2,9, e Pedro diz assim: vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamardes as virtudes dele. Eu encerro essa mensagem lhe dizendo que tudo aquilo que Israel perdeu ao pé do monte, Jesus conquistou para nós na cruz. Todo mundo aqui foi chamado para ser sacerdote. Quando Deus chamou todos eles para serem sacerdotes, eles fugiram, mandaram Deus se calar. Aí Deus só levantou uma tribo para ser sacerdote. Qual o nome da tribo? Tribo de Levi. Só que em Jesus todo mundo aqui é sacerdote. Em Jesus todo mundo aqui prega, todo mundo aqui canta, todo mundo aqui fala que Ele salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Em breve voltará. Por quê? Porque todo mundo aqui em Jesus é sacerdote. Eu quero que vocês orem comigo de cabeça baixa, por favor. Por favor. Senhor Jesus, eu preguei a sua palavra. Senhor Jesus, o Senhor nos falou nessa palavra que nos libertou para termos intimidade contigo. O Senhor nos falou nessa palavra que se ouvirmos a sua voz, o Senhor faria de nós tesouros. Ah, Senhor, a igreja é sua propriedade exclusiva. Os homens não nos roubarão, o mundo, o diabo não nos corroerá. Nossos valores aqui dentro não serão destruídos. Nossos hinos, nossos bons costumes, nossa doutrina de que o Senhor ainda batiza com o Espírito Santo e cura, são os nossos tesouros. Que é tudo teu, não deixa que venha se corromper. Ore comigo, igreja, concorde com essa oração. Senhor, coloca na nossa alma o desejo de exercer o sacerdócio entre os homens. Sacerdote ora, então nos ajuda a orarmos uns pelos outros. Sacerdote é representante. Então antes que essa moça coloque a roupa, ela se olhe no espelho e se pergunte: minhas vestes representam Deus? Antes de fazer a postagem, que esse rapaz pergunte: essa postagem representa a Deus? Antes de assumir um relacionamento, que aqueles que estão assumindo o relacionamento diga: meu relacionamento tem capacidade de representar a santidade de Deus. Somos sacerdotes do Senhor para representá-lo na terra. Deus lembra-nos os limites.
O Senhor pode nos fazer felizes sem sermos palhaços. Podemos fazer um culto alegre sem sermos irreverentes. Perdoa nossas brincadeiras com os dons espirituais. Ora, irmão. Perdoa nossas brincadeiras com as línguas estranhas. Perdoa. Perdoa nossos desprezos aos contextos dos textos. Perdoa, porque a cada dia os cultos, círculos de oração estão vazios. Dormimos mais que o necessário e ainda falamos que somos cheios do Senhor sem orar. Nos perdoa. Perdoa a minha geração, porque o sexo praticado fora do casamento está virando normal entre a juventude. Perdoa-nos e nos ajuda a respeitar os limites que o Senhor estabeleceu. Nos ajuda a respeitar aqueles que o Senhor os revestiu de autoridade, do jeito que o Senhor credenciou Moisés. O Senhor já credenciou líderes, mas nós estamos perdendo o temor com aqueles que já viveram o nosso futuro. Nos perdoa, Deus. Perdoa porque nós não temos vergonha de fazer dancinha no TikTok. Perdoa porque nós não temos vergonha de falar da vida alheia. Perdoa porque a gente também não tem coragem de confrontar os que te desonram. Perdoa a nossa falta de ousadia. Perdoa porque alguns dentre nós estão abrindo mão do pentecostalismo, da pentecostalidade. Perdoa. O pentecostalismo é nada mais, nada menos do que a dependência do poder do Espírito, a busca pelo poder do Espírito para fazer a obra missionária. Ah, Deus, eu estou pregando numa igreja missionária. Então começa a fazer a chama pentecostal arder no coração dela para fazer a sua obra. Ah, Deus, reacende a chama no coração dele para que ele não se perca. Perdoa. Nos visita, papai. Cante de novo, irmão. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, fazendo todo medo desaparecer. Vem, vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Você que está afastado do Evangelho, você que nunca entregou sua vida para Jesus e ouviu essa palavra, faz meu coração arder. Eu quero orar por você que se afastou do Evangelho. Eu quero orar por você que se esfriou na fé. Eu quero orar por você aqui. O diabo armou o laço e você caiu. Sai do seu lugar e deixa eu orar por você agora. Eu quero orar por você. Algum sacerdote de Deus vai te convidar para vir à frente. Vem com ele, vem com ela. Só você que se afastou do Evangelho, você que não é evangélico, eu quero orar por você aqui na frente.
marcou essa noite para marcar a sua vida. Algum sacerdote de Deus vai te chamar para vir à frente. Vem com ele, vem com ela agora. Eu quero orar por você agora. A igreja vai orar por você agora. Desça da galeria, saia daí de trás, mas venha. Eu quero orar por você. Você vai cantar que o laço se quebrou e você escapou. Quando está a segunda pessoa. A graça que atrai é a graça que sustenta. A graça que atrai é a graça que sustenta. Não é pela sua força, é pelo meu poder, diz o Senhor. Aleluia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Se algum sacerdote de Deus te chamar, vem cá. Traz aqui, eu quero orar por você aqui. Vem com ela, vem com ela. Eu quero orar por você. Jesus está salvando, Jesus está atraindo os fracos. Se você estiver na galeria e você sabe que você precisa voltar para papai hoje, você está aqui no meio de nós, mas a comunhão foi rompida. Traz o violão no retorno, pede para ele o violão no retorno. E ele está aqui hoje te restabelecendo na noiva do Cordeiro. A igreja já está orando por você. A igreja já está orando por você. Tem mais gente para vir, eu estou te esperando. Escapa-te por tua vida. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, o culto não acabou. Suba a Deus como fez Moisés. Peça para Jesus salvar almas. Peça para Jesus libertar o pecador. Estenda as mãos para cá, igreja de Jesus. Mas o chamado está de pé. Vem para papai. Vem para papai. Vem para papai. Se guardardes a minha aliança e ouvirdes a minha voz, sereis a minha propriedade peculiar. As mãos da igreja estão estendidas. Quando a igreja ora, enquanto a igreja ora, Deus está movendo corações. Pode vir. Pode vir. A mensagem do reino faz isso. Sou eu quem mando. Só entra no reino através do arrependimento.
Eu perdoo você, diz a palavra. Eu te mantenho na minha aliança, diz a palavra. Eu apago o seu passado e escrevo uma nova história. Ele te tira das trevas e te conduz à luz. A chamada ainda está de pé. Deixou o esplendor de sua glória, Ele desceu em Cristo, sabendo abriu a o porta da destino aqui. para você passar. Estava só e ferido. Você não veio sozinho à frente, você não veio sozinho. Porque Deus está levantando alguém para te sua ajudar. vida por mim. Deus levanta alguém para te ajudar. Se isso não for amor, 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 o céu não é eu. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam. Vem com Jesus. Se isso não for amor, 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 o oceano secou, tudo perde o valor. Se isso não for amor, Vocês aqui na frente, eu oro e vocês repetem após mim. Vocês repetem a oração após mim. Com humildade, abaixe sua cabeça. Diga: Senhor Jesus, do ladrão me recebe. e ao seu lado, Segura na minha mão. Diga: eu mereço o juízo, com amor mas eu preciso da e graça. ternura. Diga: não apaga o meu nome do teu livro. Diga: me sustenta na sua família. Me sustenta debaixo da sua graça. Me enche do teu espírito. Seguro no lar. Me deixa sempre na sua presença. Diga: eu não quero te perder. Diga: Jesus, toca nas estruturas da minha vida. Muda o que for preciso. Não quero te perder. Não sou Judas no meio dos apóstolos. Diga: não quero ser um cão que volta ao vômito, nem a porca lavada que volta para a lama. Eu quero ser ovelha. Eu quero ser santo. Eu quero fazer a diferença no seu rebanho. Me santifica, Jesus. Lava minha alma. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus pela vida dessas pessoas? Que a fome de Deus seja aumentada no coração de vocês. Que a fome pelas coisas eternas permaneça na alma de vocês. Canta, Clay. Falou. Se isso não for amor, se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isso não
for amor. Dá uma glória pro Deus de amor.